Quero compartilhar uma outra mensagem, uma reflexão para nós. Romanos capítulo 16, verso 3 e 4. Quem esteve ontem aqui? Bem. Então, se quiser ouvir outra vez, é só ir lá no YouTube, né? Eu já ouvi ontem, eu vou ouvir no YouTube, vou ouvir hoje outra vez. Tudo bem, Tony? Seja bem-vindo, viu, querido? Você mora ali, onde nós nos encontramos? É pertinho, rapaz. É 2 pulos, está aqui. Ainda mais se você aprendeu a pular com a minha filha Marissa aqui, ó. A Marissa, uma vez, ela estava no quarto dela. O quarto dela é o último quarto do fundo da casa, na parte de cima. E estavam só eu e ela, só que ela não sabia que eu estava lá, né? Aí eu fui no fundo, e ela sozinha em casa, eu passei a mão assim naquela porta balcão, você fez... E olhei pela fresta, a hora que eu olhei pela fresta, ela olhou assim, assustada. A hora que eu passei o dedo a segunda vez, fui olhar, cadê a Marissa? Ela deu um pulo na escada, o segundo pulo na porta de casa, o terceiro pulo ela estava no portão. Eu fui procurar a menina aqui, não estava procurando, ela já estava lá na rua já. Então, se você quiser aula de pulo, você fala com a minha filha Maria, você vai ver. No máximo 2 pulos você está aqui. Romanos 16, verso 3 e 4 diz assim. Está faltando alguma coisa aqui, é o óculos. Agora que eu entendi. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Vou repetir, vale a pena, é um versículo tão curto, mas tão profundo. Saúdem Priscila e Áquila. Eles são meus colaboradores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Pai de amor, esta é a sua palavra. Eu te peço que o Senhor me ajude, para que esta palavra possa ser plantada em cada coração que aqui está. Meus irmãos, vocês já repararam que existem pessoas, ou existiram pessoas, que marcaram a nossa vida? Pessoas que às vezes nós dificilmente nos reencontramos novamente. É claro que hoje com as redes sociais você consegue encontrar várias pessoas, né? Pessoas que nós estudamos da época lá da década de 80, de 90, a gente consegue reencontrar, mas às vezes pessoalmente a gente não consegue encontrar mais essas pessoas. Às vezes por causa da distância, às vezes por causa da dificuldade. A maioria delas, assim como nós, constituiu família, já não é mais uma pessoa sozinha. Tem esposa, tem esposo, tem filhos, então tudo isso dificulta. Mas essas pessoas passaram pela nossa vida e marcaram a nossa vida. Elas marcaram a nossa vida estando presente nos momentos em que a gente estava talvez solitário, se sentindo fracassado. E eu me lembro de uma pessoa, dentre tantas, que marcou a minha vida, e eu carrego isso dentro de mim, chamada Pastor Eli. Para quem não conhece o Pastor Eli é o pastor da igreja congregacional, aqui na Cidade Nova São Miguel. Eu me lembro de uma vez em que eu estava bem abatido por conta de um problema que havia acontecido na igreja. E eu me lembro que, após fechar a porta da igreja, eu sentei na calçada da igreja, curvei minha fronte assim, cruzei os braços, encurtei as pernas, abracei as pernas e fiquei ali chorando. Daqui a pouco o pastor Eli passou e falou assim: e aí, Mauro, o que foi? Ele já sabia o que estava acontecendo, né? E ali eu pude chorar ali com ele, pude chorar. Ele sabia o que estava acontecendo e foi um negócio tão simples. Ele me abraçou, não falou muita coisa. Aliás, ele não falou quase nada, mas ele ficou ali comigo. Ele chorou comigo na calçada. Ele é um pastor muito simples. Minha sogra é membro lá na igreja dele, sabe muito bem como que ele é. Ele é o tipo do pastor que, se você às vezes chegar lá na igreja dele, lá ele pode estar de terno e gravata, como ele pode estar apenas de bermuda, chinelo no pé e estar levando concreto para cima, para baixo, arrumando a igreja, fazendo um monte de coisa. Então o pastor Eli marcou minha vida, não só com essas atitudes, mas principalmente com outras atitudes também. Às vezes pessoas marcam a nossa vida, no momento em que a gente não sabe se desiste ou se a gente acaba prosseguindo. E aí me veio à mente a história de um outro pastor chamado Sebastião Rodrigues. Sebastião Rodrigues foi pastor, aliás, ele ainda é pastor, não sei se foi jubilado, não sei se meu pastor tem informação, é um pastor já de uma certa idade, mas ele era pastor na Planalto Paulista, da Igreja Missionária.
E ele sempre nos recebeu com muito carinho. E num dado momento da nossa vida ministerial, nós estávamos indecisos, eu e a pastora, o que fazer. E ele falou assim: Mauro, vem para cá, vem aqui em Londrina. Quero que vocês estejam cantando aqui na convenção das igrejas missionárias, você, a Roseli. Venha para cá e a gente vai conversar. E eu entendi que aquele dia, com muita dificuldade nós conseguimos chegar lá, porque o carro apresentou problemas, mas nós conseguimos chegar lá. Eu me lembro que aquele dia, ou aqueles dias, foram dias que foram divisores de água na minha vida e na vida da pastora. Então, devo a minha gratidão também a esse homem, o pastor Sebastião Rodrigues também. Existe um outro homem que eu gostaria de citar, que também fez parte da nossa vida, entregando algo a nós que nós nem sabíamos que tínhamos. O nome dele é Pastor Israel. Pastor Israel foi um homem que foi usado por Deus para enxergar em nós algo que nós não enxergávamos. E quando ele enxergou aquilo que nós não enxergávamos, nós começamos a perguntar a nós mesmos: será que ele está enxergando bem o que ele está enxergando? Como é que nós nunca enxergamos isso e continuávamos não enxergando? Mas mesmo assim ele foi um homem paciente e nos ajudou muito também. Me vem à minha memória também, pessoa que marcou a nossa vida, uma ex-aluna, quando nós estudamos no ISB. O ISB é o Instituto Seminário Bíblico de Londrina. Nós passamos lá durante 4 anos, em Londrina nós moramos e estudamos nessa faculdade teológica. E eu me lembro de um dia que nós estávamos na aula, e nós tínhamos ido para a aula, e sabíamos que no dia, nós fomos já a pé, porque não tínhamos dinheiro para nada, nem para pegar um ônibus, e nós saímos bem mais cedo de casa, para não faltar a aula, fomos para a aula. E quando nós chegamos, estávamos assistindo algumas disciplinas, antes de chegar até a parte aquela parte que a gente mais gosta, que é o recreio. Nós sabíamos de uma coisa: nós não tínhamos o dinheiro do pão no outro dia. E eu não estou aqui cometendo nenhum exagero, tá? Não tinha mesmo. Nós sabíamos que no outro dia não tinha o dinheiro do pão, de um pãozinho, não tinha dinheiro de um saquinho de leite. E nós estávamos pelo menos lá com uma criança e uma adolescente dentro de casa. Uma coisa é você passar uma necessidade adulta. Outra coisa é você ter 2 crianças, chegar pela manhã: cadê o pão para tomar o café? Cadê o leitinho para tomar o café com leite? E nós não tínhamos. E não tínhamos nem esperança. Como eu e a pastora nunca fomos pessoas de ficar pedindo ajuda para aqui, liga para um, liga para outro. O que nós sempre fizemos é orar a Deus. Então a gente não queria incomodar, até porque sabíamos que cada pessoa também tem as suas dificuldades. E eu me lembro que na hora do intervalo, assistindo às aulas, mas preocupado o que ia ser o outro dia, eu só sei que essa moça chegou, a pastora acho que vai lembrar o nome dela, você lembra, pastor? Lucimeire. Ela chegou assim no intervalo, a hora que tínhamos acabado de passar pelo intervalo, eu fui subir, nós íamos subir para a aula, ela passou perto de mim e colocou um envelopinho dentro do meu bolso aqui assim. Ela falou assim: isso aqui é para você. Mas aquele envelopinho pequenininho, sabe que vem um cartãozinho? Eu falei assim: é um cartãozinho. Mas quando eu peguei aquele envelopinho, eu achei que ele estava grávido, porque ele estava meio inchado, né? Não era só um cartãozinho que tinha ali dentro. Eu fiquei tão curioso com aquilo, porque ela era uma pessoa carinhosa, ela gostava de ajudar as pessoas. Tanto é que tinha trabalho missionário, nós revezávamos o trabalho de vender esfirras lá, para poder contribuir para o trabalho missionário. E eu, antes de subir para a sala de aula, eu corri para o banheiro. Falei: deixa eu ver o que é isso. E quando eu abri aquele envelope, tinha uma palavra, de fato tinha um cartãozinho, uma palavra motivacional, uma palavra de esperança, juntamente com o cartãozinho. Naquela época tinha R$300 dentro daquele cartão. Isso deixa a gente emocionado, porque quem já passou por isso, saber você não ter o dinheiro do pão para dar para o seu filho no dia seguinte, e de repente você vê uma pessoa, ela só disse assim: eu não sei porquê, mas Deus falou para eu fazer isso. E pegou e deu. Ela era uma advogada, tinha um escritório. Então, a Lucimeire foi uma pessoa também que marcou a nossa vida. Não porque o filho dele está aqui, mas também uma pessoa, um casal que marcou a nossa vida foi os pais do Aleph, que é o Ronaldo e a Aurélia, né? E eu poderia citar tantas outras pessoas que se tornaram nossos amigos, momentos de dificuldade, compartilhávamos as nossas dificuldades. E eu diria para você que a essas pessoas eu devo a minha gratidão. Quantas vidas, eu pergunto para mim mesmo, porque muitas vidas marcaram a minha vida. Mas eu queria que você pensasse: quantas vidas você marcou? Porque é tão interessante e é tão gostoso você relembrar de pessoas que passaram pela sua vida e marcaram a sua vida. Mas e você? Você também é uma pessoa que passou pela vida de algumas pessoas e deixou alguma marca? Nós sabemos que marcas, elas podem ser positivas, podem ser negativas, mas a verdade é que todos nós
podemos deixar uma marca. Mas tudo isso está relacionado a uma questão de decisão. Nós estamos completando 11 anos aqui do Ministério Marcos, nesse lugar. E eu poderia dizer para você quantas pessoas marcaram as nossas vidas nesse lugar, positivamente, negativamente, mas marcaram as nossas vidas. Mas eu queria que hoje você pensasse o contrário. Quantas pessoas durante esses 11 anos você marcou neste lugar? Marcou a vida de quantas pessoas? Eu quero citar um texto que está aqui em Romanos, capítulo 16, verso 3 e 4, mais uma vez eu quero ler, diz assim: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Talvez algumas pessoas olhem para esse texto e possam dizer assim: talvez eu acho que Paulo foi um pouco exagerado naquilo que ele disse, ele cometeu uma hipérbole, uns exageros. Não. O apóstolo Paulo era um homem comprometido com o Senhor. O que ele escreveu inspirado por Deus. Como ele disse que esse casal marcou a vida dele, porque arriscou a vida deles. Ou seja, colocou a sua própria vida em risco para poder ajudar a vida de Paulo. Durante esses 11 anos, quais foram as vidas que você marcou neste lugar? E você marcou com o quê? Porque virá mais um ano, virão mais 2 anos, 3, 4, 5. Pessoas chegarão, pessoas irão embora. Pessoas chegarão e ficarão, pessoas chegarão e ficarão um tempo, talvez depois irão embora. Mas a questão não é de vir e ficar, ou ficar um tempo e depois ir embora. Mas é se nós estamos marcando a vida dessas pessoas. Eu não estou querendo ser dramático aqui, mas eu tenho um pai que está no hospital. E é claro, não, mas também é pai. Mas nós sabemos que existem pais que não marcaram vida de filho nenhuma. Mas meu pai marcou a minha vida. Marca a minha vida. A minha mãe já se foi, marcou a minha vida. Mas e nós? Estamos marcando a vida das pessoas com o quê? Estamos deixando uma marca que é singular. Quando a pessoa, talvez daqui 10 anos, ela estiver numa determinada situação na sua vida, e ela pode estar dentro de uma igreja, pode estar numa casa, pode estar de repente num passeio, pode estar andando pela rua, e de repente a sua imagem surgirá na mente dela. Por causa de um acontecimento, ou por causa de algo semelhante que ela está vivendo, e a primeira imagem que virá na mente dela será a sua imagem. O texto de Romanos diz que Priscila e Áquila arriscaram a própria vida para salvar a vida de Paulo. Eu queria compartilhar com vocês só algumas verdades, só para nossa reflexão. Decida marcar uma vida com a sua amizade. De quantas pessoas? Talvez você possa dizer assim, se eu perguntasse para você, quantos amigos você tem? Eu sei que amigo não é algo tão comum. A gente tem bastante coleguismo, conhecido. Amigos são poucos. Mas a questão não é quantos amigos você tem. Você é amigo de quantas pessoas? Quantas pessoas podem contar com a sua amizade? Quantas pessoas podem chegar a você, abrir o coração e em nada essas pessoas será diminuída para você por conta da amizade que você tem oferecido a essa pessoa? Quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, nós encontramos algumas amizades, mas quando a gente fala de amizade profunda, de amizade íntima, só vem à minha mente um casal. Quem? Davi e Jonatas. Nasceu uma amizade entre esses dois rapazes, dois guerreiros. Ao ponto de Jonatas olhar para a vida do pai dele, que queria tirar a vida do amigo. De um lado estava o pai, do outro lado estava o amigo. E ele preferiu o quê? Socorrer o amigo. Você tem marcado a vida de pessoas com a sua amizade? Você tem sido amigo das pessoas ou tem sido só colega? Você tem sido um irmão em Cristo ou você tem sido um irmão em Cristo que conhece os irmãos em Cristo nessa igreja? Conhece as necessidades, tem ajudado nas necessidades. Nós estamos aqui há 11 anos. E virá mais 1, 2, 3, não sei quantos anos. Mas eu queria desafiar você
Se você ainda não marcou uma vida com a sua amizade, faça isso a partir de agora. Pastor, eu não tenho nada para oferecer, mas eu tenho a minha amizade. Faça isso. Quantas pessoas estão procurando um amigo, sabe aonde? Dentro da igreja. Mas ele é mais que um amigo, é um irmão. A gente sabe, vamos falar sério, vamos jogar limpo. Para quem você sai contando a sua vida ou abrindo o seu coração? Para os irmãos da igreja? Não, para aquele irmão ou para aquela irmã que você considera ser seu amigo. Que mesmo que você contar a coisa mais cabeluda que for, ele vai continuar, não perdeu nada, você não diminuiu em nada. Ele continuará oferecendo a você a sua amizade. Quantas pessoas você marcou durante esses 11 anos com a sua amizade? Não é quantas pessoas tornaram amigos seus, mas quantas pessoas você se tornou amigo delas. Decida marcar uma vida também com a sua lealdade. Lealdade é dedicar-se a alguém ou a seus compromissos. Como a gente pode marcar vida sendo leal? Uma das características entre a amizade de Davi e Jonatas era a lealdade que tinha. E como nós estamos em busca de pessoas que sejam o quê? Leais. Pessoas que olhem para você e reconheçam a sua imperfeição, vê as suas imperfeições, mas independente das suas imperfeições, ele mantém-se leal a você. Agora vai a pergunta mais uma vez. Quantas pessoas durante esses 11 anos você talvez não marcou com a sua presença ou sendo irmão, mas você talvez tenha tido a oportunidade de marcar com a sua lealdade a essa pessoa? Dizem o seguinte, que quando falam sobre a vida de Pedro, quando Paulo fala sobre a vida de Pedro, a gente conhece muito mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Entenderam? Quando Paulo fala da vida de Pedro, a gente não conhece da vida de Pedro, a gente conhece muito mais da vida de Paulo. Quantas pessoas você tem se mostrado leal no corpo de Cristo? Quem semeia lealdade, colhe honra. Existe uma história na Bíblia que fala a respeito de Mardoqueu e a vida do rei Xerxes. Esse homem, Mardoqueu, soube que havia uma conspiração para tirar a vida do rei. Quem era Mardoqueu para o rei? Um Zé Ninguém. Mas ele denunciou a conspiração, o rei foi salvo e nem soube quem o beneficiou. Anos mais tarde, quando o rei perdeu uma vez o sono, pediu para ele ler o livro de Crônicas, leram para ele e citaram essa passagem de Mardoqueu, que tinha denunciado a conspiração e salvado a sua vida. Ele falou assim, mas quem é esse homem? É um homem que fica na porta do templo. O que fizeram por esse homem? Não fizeram nada. Não fizeram nada. Como é que pode um homem com tamanha lealdade, com tamanho calibre de lealdade, e ninguém, por mim, eu nem sequer conheço esse homem? Porque você pode se mostrar leal, mesmo sem conhecer a pessoa com a qual você está se mostrando leal. Decida marcar uma vida com a sua lealdade às pessoas. Decida marcar uma vida também, desses anos que virão, com a sua espiritualidade. Às vezes nós queremos ser tão agradáveis às pessoas, né? Queremos ser simpáticos, temos um depósito de piadas para contar, nós temos histórias para contar, gostamos de ser simpáticos, gostamos de abraçar, gostamos de beijar as pessoas, e tudo isso é muito bom. Se as piadas não forem sujas, também pode, não tem nenhum problema aí. Mas quantas pessoas você marcou com a sua espiritualidade? Porque se eu perguntar para você, quantas pessoas marcaram a sua vida com a espiritualidade deles? Você pode citar várias. Olha, eu conheci o pastor fulano de tal, conheci o missionário fulano de tal, conheci o pregador fulano de tal é uma bênção. Nossa, aquela mulher é uma bênção. Quantas pessoas marcaram a sua vida, mas quantas vidas você tem marcado com a sua espiritualidade? Porque virão outros anos, mas que sejam anos em que você não busque apenas ser marcado com a espiritualidade de homens e mulheres de Deus, mas que você procure ser um homem ou uma mulher de Deus que marque outras pessoas com a sua espiritualidade.
Espiritualidade é a inclinação para uma vida relacional com Deus. Quer um exemplo? Elias marcou a vida de Eliseu. De tal forma, que quando Eliseu soube que Elias ia ser arrebatado, ele não falou para Elias: Elias, você não quer deixar sua casa para mim? Elias, você não quer deixar a carroça para mim? Você não quer deixar os bois para mim? Você não quer deixar seu guarda-roupa para mim? Você não quer deixar o que você tem para mim? Não. Eliseu pediu só uma coisa para Elias: será que quando você for, e a partir daquele momento que ele soube que Elias ia ser arrebatado, ele não largou do pé de Elias. Ele falou assim: eu quero uma coisa sua, porque isso que você tem marcou a minha vida. Eu quero ter porção dobrada do Espírito que está na sua vida. Será que alguma pessoa vai poder olhar para mim e para você e dizer assim: olha, eu gostaria de ter, não precisa nem ser em dobro, mas eu gostaria de ter aquilo que Deus deu para você. Esse relacionamento com Deus, essa espiritualidade contagiante, que é uma das marcas da igreja que cresce. Às vezes a gente marca as pessoas com tantas coisas, com palavras ruins, com comportamentos ruins, com olhares indevidos. Mas decida, nesses anos que virão, marcar as pessoas com a sua espiritualidade. Que você busque ter um relacionamento com Deus tão profundo, mas tão profundo, que alguém chegue perto de você e fale assim: Aleph, eu não quero perguntar se você corta o seu cabelo, porque eu nem tenho cabelo assim para poder cortar. Eu não quero fazer um regime para ficar magrinho com você, eu sei que vai ser difícil. Mas deixa eu andar com você, porque eu percebo que você tem uma vida com Deus, que eu quero ter a mesma vida. Que as pessoas tenham a atenção dela chamada, não pela sua roupa, não pela sua simpatia, mas pela sua espiritualidade. Eu quero andar ao lado deste homem, eu quero andar ao lado desta mulher, porque eu quero ser contagiado com aquilo que Deus derramou sobre a vida dele. Às vezes nós queremos andar com pessoas que nós nos identificamos, nós queremos andar com pessoas que pensam de uma forma igual a nós, ou pelo menos parecida. Nós queremos andar com pessoas que são divertidas porque somos divertidos, gostamos de andar com pessoas caladas porque somos mais calados. Mas eu quero que você, nesses anos que virão, você decida não escolher uma pessoa para marcar a sua vida, mas que você escolha pessoas, ou sem escolher mesmo, mas que você seja um candidato. Dizer assim: Deus, eu quero ter um relacionamento tão profundo com o Senhor, que eu possa marcar vidas. Que vidas possam olhar para a minha vida e ver a sua vida na minha vida. De tal forma que andar junto com essas pessoas, as pessoas quererem andar junto comigo, seja um desejo profundo da sua alma. Não porque são agradáveis, não porque são simpáticas, mas porque tem um relacionamento com Deus profundo. Decida marcar a sua vida, ou melhor, decida marcar a vida também, ou uma vida, com a sua integridade. Integridade significa imparcialidade, retidão, inteireza moral. Eu gostaria de finalizar essa mensagem citando a história de Daniel, que marcou a vida do rei Dario. Daniel foi um homem que, independente do que, em que as pessoas criam, ou a qual Deus eles se curvavam, Daniel, durante 3 vezes ao dia, ele buscava Deus em oração. Isso suscitou um certo ódio pelas pessoas que cercavam a sua vida, de tal forma que fizeram o rei criar um decreto para que as pessoas que fizessem isso fossem aprisionadas e jogadas dentro da cova do leão. E após ter criado esse decreto, pegaram Daniel orando, propositadamente fizeram isso, trouxeram a presença do rei. O rei, que amava Daniel, não poderia contrariar aquele próprio decreto que ele havia feito. Jogaram Daniel dentro da cova dos leões. O rei ficou muito triste com tudo isso. Mas de repente, quando o rei no outro dia foi àquele lugar, encontra Daniel vivo, os leões vivos, e nada havia acontecido. Por quê? Porque Daniel entendeu, talvez como Sadraque, Mesaque e Abednego: custe o que custar, aconteça o que acontecer, vou manter a minha integridade a Deus. Decida marcar uma vida com a sua integridade, que as pessoas olhem para a sua vida e percebam que você é um cristão que não negocia, que não faz concessões. E que mesmo que talvez você seja mal visto ou saia no prejuízo, você se mantém íntegro ao seu Senhor. Decida marcar uma vida com a sua fidelidade. Fidelidade é aquilo que você cumpre, que você se obriga
a cumprir. E eu termino essa reflexão citando a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram fiéis ao Senhor. Poderia ter custado a vida? Poderia ter custado a vida, mas não lhes custou. Eu gosto de uma frase de Caio Fábio, embora ele não seja mais, para alguns cristãos, para algumas pessoas, um referencial, mas isso não joga fora tudo de bom que ele fez e as contribuições que ele trouxe enquanto ele estava, permanecia na fé cristã, vamos assim dizer. Ele disse assim: muitos foram honrados pela fé e suas vidas foram poupadas. Outros tiveram que honrar a sua fé e perderam a sua vida. Nós conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram honrados pela fé em Deus. Mas quando você olha para os primeiros 300 anos da igreja, você vai ver que muitas pessoas foram mortas porque não negaram a sua fé, porque foram íntegras, porque foram fiéis até a morte. Mesmo sabendo que aquilo iria lhes custar a sua própria vida. Quem já leu um pouquinho da história da igreja, você fica assustado. Mulheres que estavam grávidas eram jogadas nas arenas dos leões. E os leões rasgavam aquelas mulheres grávidas ao meio. Devoravam não só a mulher, mas também o filho que estava dentro dela. Pessoas que foram incendiadas, colocadas como tochas humanas para clarear toda uma cidade, mas não negaram a sua fé. Decida marcar vidas com a sua fidelidade a Deus. Como eu disse, o ano que vem será o 12º e virá o 13º e o 14º ano. Mas eu quero que esses anos que virão, você possa tomar uma decisão na sua vida juntamente comigo. Diga o seguinte: nesse final de ano de 2021 e 2022, 2023, eu vou ser alguém que vou me candidatar. Não só para escolher para mim alguém como referencial de vida, porque você vai encontrar várias pessoas. Mesmo o meio evangélico estando corrompido com algumas coisas, você vai encontrar várias mulheres e vários homens de Deus. Mas que você possa ser o candidato, não que está buscando alguém, mas que você possa ser o candidato que diz assim: eu quero marcar uma vida. E que as vidas que eu marcar, eu possa ver essas vidas marcando outras vidas. Tamanho foi a marca impressa na vida dessas pessoas, que para elas também se tornou impossível deixar de ser alguém que também desejou marcar outras vidas. E nós vamos viver um efeito dominó, aonde eu marco uma vida, e a vida que eu marquei marca outras vidas, e outras vidas que foram marcadas marcam outras vidas. E assim, sabe o que vai acontecer? A mensagem do Evangelho vai se propagar e vai alcançar muitas vidas que estão perdidas. Mas tudo isso vai depender de você. Você já foi marcado positivamente por alguém? Certamente foi. Mas e você? Já marcou alguém positivamente? Marque vidas com a sua amizade. Ofereça o melhor da amizade que você tem. Lembre-se, quem semeia a amizade, colhe favor. Marque vidas com a sua lealdade. Lembre-se, quem semeia a lealdade, vai colher honra. Marque vidas com a sua espiritualidade. Não se esqueça, quem semeia espiritualidade, colhe respeito. Marque vidas com a sua integridade, meu irmão e minha irmã. Não se esqueça, quem semeia integridade, colhe prosperidade. Veja que José foi um homem íntegro e se tornou um homem próspero. Marque vidas com a sua fidelidade. Quem semeia fidelidade, colhe autoridade. Vamos ficar em pé? Hoje nós estamos então encerrando. Os pais, vem aqui. Vem aqui homenagear os pais. Você aproveita e me homenageia também. Tem mais presente para mim ou não? Quem os pais ganharam presente aqui? Levanta as mãos. Não ganhou, Luciano? Exige, meu amigo. Exige. Ganhou. Pois. Ganhou vários? Pois é, que deu uma erguidinha de mão assim meio discreta ali. E aí, Sérgio, ganhou presente? Ganhou presente? É isso aí, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje fechando o nosso aniversário de 11 anos. Tome essa decisão na sua vida. Marcar vidas para o resto da sua vida. Que as pessoas olhem para você e digam assim: eu quero ser como essa pessoa.
E não porque você é bom, é porque elas vão enxergar Cristo em sua vida. E que se torna impossível para elas também não marcar outras vidas. Tamanha será a sua recompensa por marcar vidas aqui. Amém? Aproveitando a palavra do pastor, eu acho que nada melhor do que um pai para marcar a vida de um filho. E quantos pais marcam de forma ruim? Quantas pessoas têm histórias na sua vida que carregam para a vida inteira dores por conta de pais que não foram bons pais, ou que não foram pais presentes, que criaram traumas nos seus filhos. E eu quero orar por você que está aqui hoje, que é pai, que tem os seus filhos, que você ainda tem a possibilidade de mostrar aos seus filhos um caráter polido, uma vida santa, uma vida diante de Deus, alguém que realmente marca a vida dos seus filhos com uma história. Eu já disse aqui, eu tive muita dificuldade de chamar Deus de pai, porque eu achava que Deus era melhor se fosse mãe do que pai, talvez por não ter tido a convivência com o meu pai biológico. E eu tinha muita dificuldade de chamar Deus de pai. Deus era uma pessoa legal, uma pessoa boa, mas pai não. E que hoje, em nome de Jesus, você tem uma capacidade em Deus de mostrar a paternidade, aquilo que Deus de fato é. Deus é pai. E Ele é um pai maravilhoso. Ele é um pai bondoso. Um pai que se preocupa com os seus filhos. E assim como Ele é, Ele permitiu que você que é homem, você que está aqui, fosse também pai. E um pai que pode marcar de maneira positiva a vida dos seus filhos. Não adianta você dizer para o seu filho, ore, se você não ora. Não adianta você dizer para o seu filho, leia a Bíblia, saia do celular, se você não lê Bíblia e não sai do celular. Não adianta você falar para o seu filho, faça. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. Não é o caminho. Não é dizer para o seu filho, olha, vai por aqui. Não, é vamos por aqui. E assim você vai ter filhos realmente abençoados. E eu quero orar para você que é pai. Para que Deus te dê sabedoria. Para que Deus te dê entendimento. Para que Deus te ensine. Para que Deus faça com que você seja modelo para o seu filho. Para que você não seja pedra de tropeço. Ao contrário, seja uma bênção para eles. Pai, eu quero nesta noite, em primeiro lugar, te agradecer pelos homens desta igreja. Eu te louvo pela vida de cada um deles. E eu sei, Senhor, que o Senhor os colocou em um lugar de autoridade. O Senhor os colocou, Senhor, para ser o provedor, para ser abençoador, para ser o cuidador, o protetor da vida da sua família. Deus, eu te louvo por isso, eu te agradeço, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus que nesta noite, cada pai que aqui está, ocupe o seu lugar de honra que o Senhor deu a cada um deles. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor dê a eles a capacidade de ensinar os seus filhos, não o caminho, mas ensinar no caminho. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê autoridade a cada um deles. Que seus filhos não mandem nas suas casas, mas que os pais saibam o lugar de autoridade que eles receberam do Senhor sobre a sua casa. Que cada um deles receba nesta noite esse poder, essa autoridade para comandar os seus lares segundo a tua vontade, segundo aquilo que a tua palavra diz. Ensina cada um deles, Senhor, dê a capacidade, dê a graça, dê o poder, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo os unja nesta noite, com esta autoridade, pelo poder que há no teu nome.
que eles tomem os seus lugares, Senhor, que o diabo muitas vezes tem roubado, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida abundante. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o diabo não roube a autoridade desses homens, mas que eles exerçam o seu papel em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que eles tenham sabedoria para ensinar os seus filhos, que a próxima geração venha cheia do Espírito Santo, assim como esses homens são cheios do Espírito Santo. Que eles sejam modelos para os seus filhos e sejam modelos para a sua geração. Eu oro e te agradeço por cada pai aqui. Te peço por aqueles que já perderam seus pais, que hoje estão com seus corações dolorosos, doídos, Senhor, pela falta. Mas nós sabemos que nós temos um Pai maior, um Pai que é poderoso, um Pai que conhece, que nos entende, que entende o nosso coração. Abençoa, Senhor, a nossa geração. Usa, Senhor, as nossas vidas para tocar na próxima geração. Eu te peço, usa a vida desses pais para tocar a vida dos seus filhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, pais queridos, pais em potencial, pais que já são pais. Que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria a cada um de vocês. Receba o meu abraço caloroso, apesar de a gente não poder abraçar, mas receba aí o meu abraço de carinho a todos vocês que são pais nesse lugar. Deus abençoe. Vamos terminar em ritmo de festa? Sabe qual que é a música? Não, não é aquela não, é outra, agora é outra. Sou grato por tudo. Vamos cantar? Vamos cantar então? Então vamos lá. Ajuda aí, pastor. Cadê a equipe de louvor? Cadê o coral? Vem todo mundo. Vem o coral, a equipe de louvor, vem todo mundo. Vem, irmão, Luciano Pavarotti, vem aqui, Luciano. Corra, Luciano. Quem cantou aí no coral, pode vir aqui para frente. Não pode cantar naquele momento do ré mesmo. Vem, Isaías. Ixaia. Sou grato por tudo que tenho. Não economiza na palma não, bate a palma, vai, deixa eu vermelho na palma da mão. Ouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Você já ouviu aqui cantar? Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Quem será Jesus Cristo? Jesus Cristo será sempre minha canção. Cadê o coral? Vai, Luciano. Vamos fazer assim agora, quero ouvir só as mulheres. Sou grato. Sou grato por tudo que tenho. O Tom ajudou, né? Um tesouro maior deste mundo me foi dado
dessa vez. Irmão José Jodosa, quero ouvir, hein? Agora os homens, vamos lá, ajuda aí. Tenho vida. Sérgio tá cantando também. Família, irmãos, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Agora todo mundo quieto, deixa só o coral. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia. Você tem uma semana cheia de vitória, uma semana abençoada, uma semana cheia de Deus. Que onde você andar, por onde você pisar, a planta dos seus pés seja um lugar abençoado. Que as tuas mãos façam prosperar tudo aquilo que você tocar, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de vitória. Receba a bênção do Senhor com a mesma alegria. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vou em paz, marque uma vida. Por tua